Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino hoje dominical. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. E a gente tenta aí caminhar, né, e ainda vendo o refúgio de uma liderança política que se invoca, de uma eleição que já ocorreu. A gente, essa semana, tivemos o desprazer, o prazer, não sei, não tem como definir, de algumas pessoas que ficam, não, porque é isso, porque é aquilo, e cada vez mais se percebe uma, vamos dizer assim, perseguição ou uma fala assim, de crítica ao atual governo sem um fundamento legítimo. Algumas questões que as pessoas não percebem é que o atual governo continua, a exemplo do governo anterior, a flertar com o centrão. Ou seja, aquilo tudo que o PT criticou no governo Bolsonaro, algumas questões que não podemos negar, estão executando. Ou seja, em nome da governabilidade, você vê aí o presidente Lula fazendo acordinhos e acordões para poder manter a governabilidade. Sem contar que você vê claramente aí a denúncia do coronel, tenente-coronel Cid, sendo desmerecido, sendo colocada como algo sem sentido por alguns líderes bolsonaristas. A gente quer entender o seguinte: quer dizer que a delação do Cid, né, algumas falas que já está vazando pela imprensa, que sempre vaza, não tem jeito. A imprensa tem o papel de investigar e de apurar e trazer para a luz aquilo que ela julga que você pode receber. E ela trouxe aí, né, que o comandante da Marinha estava disposto a embarcar na canoa do golpe. Gente, a gente quando fala em democracia, e eu lembro da fala do pastor Henrique Vieira, quando ele fala que o seu direito de manifestar-se contra o atual governo é um direito democrático, coisa que nós não teríamos na ditadura. Embora muitas pessoas falam de uma possibilidade de ditadura que muitos não querem reconhecer. Ah, não era bem isso, era o que então? Diante de um presidente que não reconheceu o presidente eleito, o eleito, reconhecer a sua incapacidade de vencer nas urnas, diante de uma nação que ainda tem 25% da sua população que grita que isso aí foi uma fraude. Então você percebe claramente que não existe nenhum interesse de apaziguar os ânimos. Continuamos ainda em período eleitoral. Embora tenhamos aí já 9 meses de governo e a gasolina não aumentou tanto, toda vez eu recebo, a gasolina vai aumentar, o preço da gasolina é absurdo. Bom, gente, pagamos R$ 8 na gasolina ano passado. Ano passado, em setembro do ano passado, a gasolina estava custando R$ 8. Eu não esqueço disso. A gente lembra disso. E aí só que parece que a memória das pessoas são roubadas ou são colocadas em modo avião, né, para poder não tomar conta da atual realidade. Embora eu acredito que o atual governo ainda não está demonstrando porque veio, e desculpe aí o pessoal do PT, que tem as suas as suas estimações, tem seus políticos de estimações, que tem aí as suas boquinhas, muitos deles têm boquinha aí no governo, e com todo respeito às boquinhas, e muitos que estão aí, inclusive eu conheço pessoas que são ligadas ao Partido Trabalhador que não trabalham, que nunca trabalharam. Também a gente conhece pessoas ligadas à direita brasileira que também nunca trabalharam. Então você quando faz a crítica a um lado, você esquece de olhar o outro lado. Eu acho que o que falta às vezes em algumas pessoas é um pouco de coerência de aquilo que está sendo vivido. Eu recebo todo dia cerca de 50 ou 60 mensagens de bolsonaristas, de pessoas que mandam fake news ainda de 2018 para mim. Mandam mensagens de 2016. Parece que o enredo acabou e eles não têm mais o que enviar. Aí começa a mandar fake news ultrapassadas. Logo, logo vão mandar aquela mamadeira que vocês sabem muito bem, né? E aí, e acha que isso aí é legal. Recentemente, voltou a polêmica do banheiro unissex. Recentemente, voltou-se a debater sobre a questão do aborto, como se fosse o PT ou o governo atual
que está legitimando esse crime. Quando, na verdade, você sabe que toda a questão do crime do aborto, ele só acontece, eu falava isso ontem com uma mensagem com uma amiga, dizia, olha, só existe mulheres abortando que tem homens canárias, que não assumem aquilo que faz. O homem é capaz de deitar numa cama para poder engravidar uma mulher, mas a incapacidade de levantar e assumir seu papel de pai. Por isso tem um aborto. Ah, mas a mulher que tem que se prevenir. Essas pessoas que estão bandando em alta voz contra o aborto, muitos deles terceirizam a gravidez como se fosse apenas um ato da mulher sozinha que resolveu engravidar. Eu não tenho nenhuma defesa ao aborto, mas tenho muita crítica aos canalhas que vão gritar na internet, vão gritar na rede social, vão falar por aí contra o aborto, quando você sabe bem qual é a índole dele. Quando você defende o aborto, você defende a pena de morte. Quando você defende a pena de morte, você defende o aborto tardio. Porque sabemos bem que a raça, o pobre, o lascado, que vai morrer. Nós sabemos muito bem que aqueles que brandam contra o aborto, eles apenas querem que o aborto seja mais tarde. E brandar como o aborto, da forma que alguns brandam, brandam de forma canária, covarde, citando a religião, citando Deus, e você sabe muito bem que esse tipo de político que manifesta e usa a igreja e a religião para se manifestar. Essa semana, lendo um texto falando sobre neorreligionismo religioso, essa palavra aí você entendeu, né? A gente viu uma crítica, que não é minha o texto, mas entre a igreja CNPJ e a igreja Povo de Deus. Hoje, em algumas igrejas diocesanas, algumas igrejas paroquiais, e algumas igrejas evangélicas, algumas igrejas se preocupam muito com a igreja CNPJ, com a igreja empresa, com a igreja que tem um status, com a igreja com posições políticas em fazer parcerias com prefeituras, com governo estadual, governo federal e etc e tal. E aí transforma a igreja numa empresa, e essa empresa ela torna-se vazia de Deus. E a igreja Povo de Deus é a igreja missionária, é a igreja que professa a fé em Jesus Cristo, é a igreja que anuncia. É a mesma coisa essas pessoas que ficam por aí defendendo o aborto com cunho apenas religioso. Aquilo que alguns parlamentares colocam, e eu coloco no mesmo pé, é preciso discutir o aborto nas três frentes. Primeiro, na frente religiosa. Por que não? A frente religiosa, a religião que eu pratico, a religião que eu participo, eu como cidadão, eles como parlamentares, os outros como juízes que estão lá no Supremo Tribunal, é preciso discutir sim, como a frente religiosa. Mas também é preciso discutir o aborto na frente social. E a segunda coisa, e a terceira coisa, também na frente moral. Não dá para a gente discutir o aborto apenas com um discurso raso. Eu sou contra o aborto e pronto. Eu não discuto esse assunto por questões religiosas, por questões morais e por questões sociais. Contudo, eu acho, se uma mulher fizer o aborto e ela for presa, deveria também prender o canária, desculpe, o homem que fez o filho e não assumiu. É muito fácil eu, como homem, ficar falando, não, o aborto é crime, o aborto é isso, e vir na rede social, vamos dizer assim, colocar minhas opiniões ou ficar gritando por aí, postando, é muito fácil. O difícil é a gente reconhecer que as mulheres que fazem aborto, elas são vítimas duplas. Primeiro, de um sistema, porque o sistema está aí para poder motivar esse tipo de comportamento. O comportamento vai atrapalhar a minha vida. E segundo, às vezes, de uma relação sexual que um cidadão que não tem responsabilidade estava com ela. E era, desculpem, por não ter maturidade, possivelmente, entrou por esse caminho. E não podemos esquecer a questão social. As filhas dos ricos, os donos de gado e gente, os poderosos, fazem aborto quase todo dia, quase toda hora e ninguém comenta. E aí você vê ainda, as pobres quando fazem são criminalizadas e são criticadas. Vamos olhar para os dois lados. E sem contar o seguinte, se nós vamos entrar pela frente de fé religiosa, senhores, usar pílula para a igreja católica é errado, usar DIU para a igreja católica é errado, você usar todo método contraceptivo que é antinatural ou que envolve a química, também comete o pecado. É só para aqueles que defendem o aborto ficarem posicionados e aqueles que são contra o aborto
também se posicionarem. É preciso que usemos um pouco da massa cinzenta para discutir o assunto. Não apenas o coração, como alguns usam. Não apenas a motivação ideológica que outros usam. O importante é isso. Totalmente. Nós, nesse canal, somos totalmente contra o aborto. Se você é a favor, nada contra você. Mas, particularmente, aqui nós somos pró-vida, mas não é um pró-vida hipócrita que defende o fim, né, da vida apenas quando a polícia entrar na favela e matar o cidadão, ou quando o cidadão é vítima da violência do Estado. Essa é a realidade. O aborto no ventre é crime e é pecado? Também o aborto tardio também é crime, também é pecado. Bom, e vamos parar por aqui, porque a gente já falou demais, e vamos nós sobre esse assunto que está sendo debatido aí pelo sistema. Vamos lembrar do evangelho de hoje, né? A liturgia de hoje é Ezequiel capítulo 18, versículo 25 ao 28, o Salmo é o Salmo 24, e Filipenses capítulo 12, versículo 1 a 11, e o evangelho que nós vamos ficar mais com ele, falando dele, nesses 15 minutos finais do nosso vídeo, Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 32. Lembrando que a liturgia de hoje, ela nos convida a meditar e a contemplar a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Primeiro, a liturgia de hoje é um convite ao sim. Jesus, nesse 26º domingo do tempo comum da liturgia da Igreja Católica, nós somos convidados a dizer sim. Jesus chama homens e mulheres em todos os momentos para a construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna. Diante dessa proposta de Deus, nós temos dois tipos de pessoas. Uma que diz sim apenas por ritualismo religioso, sim, eu sou, eu vou. E outra que diz não, não literalmente, mas depois se arrepende e vai de encontro ao Deus da vida para executar a vontade de Deus. A gente, olhando para esse evangelho, devemos olhar bem qual é a nossa real atitude diante da realidade. Esse evangelho que nós já falamos nele lá em 2021, também já lemos ele lá em 2017, inclusive no 1º de outubro de 2017, um domingo para ser mais exato. O evangelho de hoje, ele nos passa uma mensagem que nós devemos, com todo respeito, olhar bem claro para como nós estamos tendo essa fidelidade ao Deus do amor, o Deus da justiça, o Deus da boa nova. Não dá para sermos cristãos apenas do sim. Tá bom, Deus, eu vou aceitar a tua vontade, vou fazer o que tu queres, mas chega na hora de fazer, a gente mete o pé, vai para outro lugar, assume outras obrigações e deixa tudo para terceiro e quarto plano. Sabemos claramente que esse texto de Mateus, ele é uma mensagem profunda sobre a prática religiosa. Nós que frequentamos missa, que vamos ao culto, que lemos a Bíblia, que meditamos a palavra de Deus diariamente, sabemos o que fazer, literalmente. Mas muitas das vezes nós colocamos essa nossa o que fazer em último plano. Como falamos do aborto, muitos usando a bandeira do aborto para alavancar likes na sua plataforma, outros usando a bandeira do aborto para arrecadar votos, e outros usando a questão do aborto para motivação religiosa. O evangelho de hoje, quando Mateus 21, 28 ao 32, quando é apresentado esse texto, ele traz para nós uma reflexão sincera, pura e verdadeira. Quem que está fazendo de fato a vontade de Deus? Durante a semana nós tivemos essa reflexão e estamos questionando a nós mesmos. Não basta vir na rede social, não basta vir aqui fazer uma fala bonita, não basta subir no altar, eu falava isso ontem, a gente ir para o altar apenas para dizer eu estou no altar pregando, quando na verdade a gente está apenas colocando o texto de a boca para fora. Desculpe a palavra que eu vou usar, vomitando palavras. Ontem nós celebramos o dia de São Jerônimo. Ontem nós celebramos o dia do secretário e da secretária. Ontem nós celebramos essa alegria de estar a serviço, seja nas comunidades, seja na realidade da sociedade.
e celebramos a partir da palavra de Deus. Mas a palavra que não pode ser instrumentalizada, sendo usada para justificar as maiores canalices que nós temos. Sem contar que o evangelho de hoje é um texto que nos leva a entender que Jesus está um pouco tempo conosco. Jesus entra em Jerusalém. Jesus, no entanto, ele fica muito arrasado com aquela prática religiosa. Jesus questiona que prática é aquela. Os chefes, os líderes religiosos, os sacerdotes, aqueles que deveriam liderar o povo, tendo comportamentos do e depois eu faço. A gente que segue uma igreja, que frequenta a comunidade, que temos liderança em nossas igrejas, devemos ver se de fato nós somos esse filho mais velho ou somos esse filho mais novo. Se nós somos aqueles que vão à igreja e dizem fazer a vontade de Deus, exemplo, sou contra o aborto, mas Deus sabe o que você tem no coração, ou de fato fazemos a vontade de Deus. O conflito entre Jesus e os líderes religiosos daquele tempo ainda é um conflito atual. Muitos líderes religiosos, muitos líderes de igrejas estão por aí invocando uma primazia que não lhe cabe, pois a fidelidade ao evangelho é quase zero. Os líderes judeus encontraram com Jesus no templo e perguntaram com que autoridade ele pregava. Às vezes acontece ainda hoje. Com que autoridade ele se apresentava. Cobrava dele uma credencial. E ele apresenta para eles essa historieta. 2 filhos. Um diz que vai fazer a vontade do Pai, que é Deus. O outro diz que não, mas depois se arrepende. Jesus, ele traz para nós, diante da realidade, diante daquilo que ele fala, ele deixa os judeus, os donos de gado e gente, os líderes religiosos, pensando na vida. Porque a gente, às vezes, queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Esquecemos que nós somos de Deus e não o contrário. Aquilo que eu falava domingo passado, aquilo que nós falamos domingo passado. Alguns falam em nome de Deus, invocando uma pseudo-autoridade dada por um rito, dado por um momento de eleição da comunidade. Mas esquece que a autoridade maior procede da ação do sagrado, da ação de Deus em nossa vida. E a maior autoridade é dar testemunho coerente. Diante do silêncio dos donos de gado e gente, diante do silêncio dos líderes religiosos daquele tempo, e ainda hoje, esses mesmos líderes religiosos, essas mesmas pessoas ainda comandam e estão aí no meio da gente, em muitos lugares do mundo. São padres, pastores, são coordenadores, animadores, que dizem fazer a vontade de Deus. Na sequência, Jesus conta essa história. E aí, ele questiona se nós estamos, de fato, fazendo a vontade de Deus ou se nós, de fato, apenas dizemos fazer. O dizer não para Deus hoje, como acontece às vezes em muitos que nós conhecemos, é o não, às vezes incoerente, inconsequente. Quando o pai manda, vai trabalhar na via, ele diz, não quero. Mas depois se arrependeu e vai. O segundo filho, ele fala, vai trabalhar na vinha. Ele fala, eu vou agora. E nem mete os pés lá. Iniciamos o mês de outubro. Primeiro, estamos nós aí, vivendo o mês de outubro. Se preparando já, é o mês missionário por excelência. E nós iniciamos o mês de outubro com esse chamado missionário. Somos todos convidados. E se você foi convidado e ainda não assumiu sim, hoje é o dia. Como exemplo do dia do perdão há 2 domingos passados, hoje é dia de você pensar. Você que foi convidado às vezes para algum trabalho pastoral, você que foi convidado para assumir alguma coordenação, algum ministério, assumir alguma direção, é o momento de pensar. Você disse não antes, mas e agora? Qual a sua resposta? A parábola de 2 filhos ilustra uma atitude diante da diversidade que nós temos de chamados. O primeiro diz não, não quero. No contexto familiar, no contexto da Palestina,
trata-se de uma resposta totalmente errada. Um filho dizer não para o pai. Um filho dizer não para aquele que lhe deu a vida. Isso fere profundamente o projeto de Deus. E isso causava vergonha para o pai e para aquela família. Pois o filho estava rebelando-se contra a autoridade do seu pai. E o pai perdia a moral. Esse filho se rebela contra o pai, somos nós que nos rebelamos contra a vontade de Deus. Que nós tenhamos tempo, e eu falava isso no encontro com a juventude, de rever nossas atitudes para poder viver. A hipocrisia religiosa do segundo filho, a hipocrisia de se mostrar fiel, segundo filho diante do chamado de Deus, ele fala: vou sim, papai. Ah, papai, eu te amo. Mas na prática, a sua resposta é apenas da boca para fora. É uma resposta para que a mídia possa ver, para obter likes, para receber. Falando em like, calma aí, para um pouquinho. Lembrando você que coloque o seu like aí, deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário. Esse vídeo aqui é um vídeo que não é de uma empresa, não é de um instituto, não é de um organismo, é um canal particular. Você pode colaborar conosco dando o seu like para nos ajudar a fortalecer nessa caminhada. A questão posta em seguida, Jesus ele coloca aí quem fez a vontade do Pai. Não tem o que te questionar. Não se trata de dizer, Deus, eu vou seguir o Senhor. Trata-se de viver. A parábola ensina, na vontade de Deus, é importante não você dizer que vai fazer, não dizer que vai rezar, mas é você rezar. É você colocar o plano de Deus. O fariseu, o religioso, o seguidor da lei de Moisés, que dizia que seguia Moisés, mas não seguia. O cristão católico, que vai na missa confessar todo domingo, ou toda sexta-feira, todo dia, e não converte seu coração, não vale de nada. A comunidade que Mateus fazia parte é uma comunidade que traz uma perspectiva da prática de fé. A comunidade que nós fazemos parte deve ser uma perspectiva da prática de fé, não apenas do discurso e da fala. O evangelho de hoje, nós somos chamados a agir como segundo filho. Nós que dizemos tantos nãos para Deus. Antes de mais nada, nós queremos lembrar que essa parábola de hoje sugere que somos dois filhos. E qual dos dois nós estamos sendo? Se somos aquele que diz sim para Deus e não complica, e não vive, e não está aí botando em prática, não completa a obra, ou se nós somos aquele que diz não para Deus e converte. Se nós dissemos não para Deus, está na hora de nós, com o nosso batismo, dizer sim. E eu vou parando por aqui, peço a Deus que nos abençoe, nos ajude, ao Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos fazer a vontade dele e que nesse domingo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus a chuva veio, minhas plantas estão agradecendo, esse tempo maravilhoso, né, de ficar na cama quietinho, você que vai poder ficar em casa, quem não puder ficar em casa, tiver que trabalhar, bom trabalho, mas não esqueçamos de rezar e colocar nossas intenções. E você que ficou até aqui conosco, não deixe de colocar seu comentário e lembrando sempre que você pode comentar sempre dizendo, eu sou apenas um filho. E aí você coloque o que você quiser. Lembrando ainda que você pode deixar seu like, seu comentário e não esqueça de se tornar membro, melhor, seguir o nosso canal aqui. E agora a novidade, nós estamos também no WhatsApp, o WhatsApp está lá, né, com os canais do WhatsApp, então você vai ver aí, aqui embaixo, vai ficar o link do WhatsApp para você seguir a gente no WhatsApp. Todo dia a gente posta lá o Evangelho do dia, a gente posta lá alguma música, alguma mensagem interessante, alguma piadinha, por que não, né? Porque a gente gosta de piada. E também a gente coloca lá algumas questões que, se vale a pena, você pode comentar também. Fique com Deus, obrigado a você pelo carinho. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz domingo!